Agradecer quem comprou o curso aí, quem tá acessando o curso. O pessoal tá elogiando, tá com bastante positivo lá, tá 100% positivo. Agradeço todo mundo. O retorno também tá bem legal, a avaliação. Eu agradeço. E o pessoal que tá comprando tá ganhando 10 mil téritos, né? O valor seria de 4 mil téritos, aí tá ganhando 10 mil, né? É isso? E tá rolando o cupom lá, Black November, que tá dando um desconto legal. E é muito importante esse curso porque lá resume tudo que a gente vem estudando. E te dá o certificado de mestre em Conscienciologia e Geometria Universal, né? Que é bem legal, um certificado válido aí, porque tem a prova ali, tudo de que você fez, de que você concluiu, né? Então, bobnavarro.com.br, vocês ajudam o nosso projeto que estão precisando, indo pra cima, não é fácil. Eu agradeço a confiança aí. Ó, aqui tem as avaliações, ó. Ó, 100% positivas as avaliações. Já 21 pessoas avaliaram, agradeço. Quem não avaliou puder avaliar. Você pode ver que o pessoal tá gostando mesmo os alunos já mais antigos. Eu passei coisas aqui diferenciadas. Você baixa o livro também completo aqui. Inclusive o Evandro acabou de entrar, mandei lá pros Flores também. E espero que todos gostem aí, né? Então aqui é o livro, né? Você pode baixar e o curso aqui. E, e aqui tá tudo explicadinho, bem detalhado, tá? Aula por aula, depois tem o provão aqui, tem Muitas outras. o livro. É bem importante, tá? Que vocês, quem puder participar, participe, São santos, cuidando deles de maneira bem próxima. Até tá? E é muito interessante vocês prestar atenção nessa aula 6. aqui, tá? Muito importante essa Como é que aula. pode? Ao mesmo tempo que passou 13, 14, a mesma moeda igualzinha, ó. É a mesma moeda. Essa aula aqui é muito importante, tá? Que vocês entendam. Eu usei cenas aqui que eu capturei por aí, mas a minha explicação é bem singular. Diferente do pessoal, né? Ninguém tá na conscienciologia, infelizmente, ainda. Aqui é a espiral, aqui todo a transferência de tempo, tá? Transferência angular. Isso aqui é muito interessante. Mesmo pra quem é cientista, pra quem é ateu, pra quem gosta de entender as coisas aí. Isso na hora da compra coloca Black November que vai dar o. Tá dando 20%, acho, de desconto lá. Quase R$ 100 dá, acho. R$ 80, não sei. E aí, converte em térito lá pra vocês, 10 mil téritos lá. Você vê que cada vez a gente mais produz, cada vez a gente tem mais empresa, mais a gente faz. A gente não fica pegando dinheiro e curtindo, aproveitando, não. A gente coloca de volta pra dar chance pra todos nós, cada um ter aí uma fonte legal de renda. Depois, quem sabe ser um gerente de uma das unidades, um dono de uma franquia, a gente junto vai abocanhando aí, produzindo coisa real, né? Em vez de parasitar. Quem puder fazer o curso aí pra se tornar mestre mesmo, que se você fizer essa prova aqui e passar, pronto. Vocês estão prontos pra ensinar. Vocês sabem o principal, tá? Inclusive, hoje aqui, a primeira aula é Newton versus Deus. Que é o que a gente vai falar hoje um pouco aqui. Porque é muito importante entender isso, tá? E depois você vai ligar essa física clássica com a física quântica aqui no Boston de Higgs. Então isso aqui você já abocanha todo o teatro. E lá pra frente você abocanha toda a religião. A economia aqui, ó. No final você já manja, você zera a vida. O resto é detalhe. Porque você tem que aprender sobre o degradê central. Se aprender das 12 cores centrais, o resto é fração. E aqui a gente tentou falar dos principais pontos, tá? Com algumas aulas bônus ainda. E você entendendo isso aqui, você vai entender tudo. E tá cheio de testemunha aí. Tá um belo resumo didático, não foi fácil, não é simples, deu trabalho. Eu agradeço a quem tá ajudando, porque a gente tá precisando de recursos para continuar avançando. Poderia estar matando, podia estar roubando, podia estar pedindo. Estamos trabalhando bastante para fazer valer. Eu agradeço quem participar. Deus abençoe. Cada centavo que vocês aplicam nisso vai retornar muito, muito brevemente, tá? Todo real, todo o dinheiro que vocês aplicam nisso vai retornar multiplicado. Com a glória de Deus. Porque a gente tá realmente trabalhando para fazer algo bacana pelo país, pelo povo, levando adiante uma mensagem interessante enquanto a gente poderia estar tentando curtir, né? Cada um de nós aí, cada um do seu jeito, sendo egoísta, a gente se junta para gastar em algo
que envolve todos nós, né? Então eu sou muito grato e muito orgulho de todos vocês. Inclusive o podcast esse mês tá bem legal lá, os convidados. Vê se vocês vão se arrepender. E vamos lá também para vocês experimentarem novos, né? Que já tá funcionando. E vamos se ajudando. E que vocês gastarem lá também, converte em Térito. Tudo que vocês gastam na escola é como se vocês estivessem investindo na moeda. Vocês deviam estar investindo sem ganhar nada. Igual faz em Bitcoin, né? Tudo compra Térito, compra Térito, compra Térito. Aqui não. Aqui você compra as coisas e ganha Térito. Então é como se não tivesse gastado nada, tivesse ganhado, ainda tem um investimento lá, rendendo. Tá? Riqueza real que a gente produz cada vez mais, graças a Deus. Então eu agradeço todo mundo aí. Divulguem também, vocês podem se tornar afiliados lá e vender com o link de vocês e ganham percentual. Eu fico feliz se vocês ganharem e ajudarem a gente também, tá? Então bora ver, tá rolando essa discussão aqui, não sei se vocês viram, né? Eu vou começar, já que a gente começou falando aí de Newton versus Deus, que é o que o curso começa ensinando aqui. Newton procurou, tudo que ele fez foi para procurar Deus, né? O que ele mais estudou na Bíblia tudo que ele mais estudou foi a Bíblia, na vida. Então, Newton provou que tem uma forma, que o mundo tem uma forma, que existe, que o universo ele não é aleatório, né? Com as leis de Newton, ficou provado que tem uma ordem no mundo, né? Tá tudo conectado. Tem leis que se aplicam a tudo. E a física quântica, que agora recentemente veio embaralhar isso um pouco, diante do olhar limitado da ciência, mas você vai ver que na verdade tudo se encaixa. Newton provou que Deus existe através de uma forma sólida, uma forma real, um processo que ninguém pode negar, com as suas leis, tanto pela inércia, a ação-reação. Você tem leis que funcionam para tudo no universo. Então o universo tem um espírito. O universo poderia ter um manual, você pode prever circunstâncias, ele tem uma coerência. Newton provou que o universo é coerente, que o universo é matemático, que o universo é uma estrutura sólida, onde respondendo às mesmas leis. Newton provou isso, fez isso ser inegável, né? Então essa primeira aula aqui, assim como o livro, que você pode clicar aqui e baixar também, assim que você vê materiais aqui, ó, e baixa. Agradeço a galera que deixa o comentário aí. E você vai ler tudo isso, vai ter tudo isso facilitado e na aula aqui com mais detalhes, né? Explicando tudo, conectando tudo. A forma como os donos do mundo manipulam a percepção, né? Tá tudo conectado, tudo é uma coisa só, tá? Então, nessa primeira aula você já vai, mesmo quem for ateu, mesmo quem chegar agora, mesmo quem for cético, já vai ter um choque aqui conectando esses pontos inegáveis. Então, ao invés do pessoal ver, caramba, Deus existe, porque Newton provou, tem uma forma, o universo é sólido, o universo é estruturado, não é aleatório, tem uma inteligência que conecta tudo. Em vez deles usarem isso para acreditar mais em Deus, eles usaram isso para negar Deus. Então, não precisa de Deus. Entendi, é essa fórmula aqui, é essa conta aqui, é esse processo natural aqui. Então, usaram o esforço de Newton para provar Deus, usaram isso para tomar o lugar de Deus. Então, os cabalistas ficaram muito felizes com as descobertas de Newton, que embora cristão, embora ele não entendesse bem a Trindade, o livro aí explica legal para vocês verem, mas os cabalistas, eles ligaram todos os pontos, os donos do mundo ali, com todo o ocultismo talmúdico, tudo que eles sabiam. Finalmente a ciência fazia sentido, eles poderiam pegar os ateus também, os judeus ateus, sionistas ateus, e poderiam convencer eles que o processo cabalístico é real, é matemático, é científico, né? Então nesse livro, nesse curso, vocês vão entender essa conexão, e vão entender o porquê que a coisa anda como anda, né? Então Newton, ele quis provar Deus, ele acreditava em Deus, ele estudou Deus, ele viu Deus, ele comprovou que Deus existe através das suas leis, provando que tem circunstâncias que conectam tudo, inclusive o karma, o efeito, através da ação-reação. Ele colocou em fórmulas matemáticas inegáveis as ações divinas, naturais, que valem para tudo. Em vez das pessoas temerem Deus, falarem, cara, existe uma inteligência, não. Falaram, isso aí então aqui é Deus, então não tem Deus, tem só um processo natural. Inverteram aí a circunstância.
Quando na verdade Newton viu que Deus existia e estudou que nem louco a Bíblia para entender o que Deus quer. Se Deus existe, Newton não tinha dúvida de que Deus existia. Então o que Deus quer? Né? Que é a aula 2 aqui. E aí Newton estudou muito, se aprofundou na Bíblia, leu que nem um doido, foi atrás de todas as formas que podia para poder entender o que Deus quer. Porque ele sabia que Deus existia, ele provou que Deus existia. Que é a estrutura inteligente, coerente, coesa, com um processo simbiótico, um processo uno. Então o que isso quer? O que isso faz? Que movimento isso faz e por quê? Né? E é isso que a gente estuda na aula 2 aqui. A aula 3 ali dá um desfecho, colocando a importância de 2012, que começa... 2012 você começa a entrar ali de vez na era quântica, pelas margens. Alguém poderia perguntar, mas em que ano exatamente começa a contar os 1000 anos? Não é quando Jesus volta lá em Jerusalém, começa os 1000 anos, né? Então é claro que você sempre pode contar de uma maneira ali, mas não se esqueçam inclusive que vocês estudaram nessa aula aqui da transferência angular de tempo. Obrigado, Leandro, pela ajuda. Deus abençoe, mano. O curso está sensacional, sou suspeito em falar, mas é fato. Informações avançadas, desenhado. Obrigado, Leandro, tamo junto. Salve, Mano Girão, salve a galera aí, Paulo Vitor, Milena, todo mundo chegando aí. A Rosileide, a Michele, salve a Muriele, Natan, Yara. Bora lá. Kathleen, Francisco, Fernanda, já falei, o Henrique, a Catarina, a Tarsila, a Shirley, o Bruno, a Evelyn, o Arashi, Silvana, o Yankee, o Lume, o João, todo mundo que tá aí. Eric, falei. Pietro, Joãozinho, tamo junto. Essa aula aqui é muito especial porque ela não tá no livro. Tá? É transferência angular de tempo. Com ela você entende como que os 1000 anos... Por que 2012 já tá contando? Se os 1000 anos conta só quando Jesus volta de vez e tal. Vocês precisam entender a transferência angular de tempo para compreender como é que isso acontece. De maneira simultânea. Tá? E vão compreender de maneira inegável aqui nessa aula. Tá? Muito importante. Inclusive vocês vão entender porque o tempo passa mais rápido, quando está rápido, mais lento, quando está devagar. E tudo comprovado aqui. Então, conforme você vê qualquer disco girando, aqui gira um pouquinho, lá na margem girou um monte. Então, há quantos anos passam lá perto de alguns aqui, né? Mais ou menos por aí. A aula explica direitinho para vocês entenderem e dar exemplos, né? Então, imagina que desde 2012 você tá vendo rebarbas no degradê. Aquelas rebarbas vão se reunindo, se solidificando. Então, você tem frações aleatórias nas margens desses 1000 anos, né? Assim como você pode contar 7 cores, olhar os ângulos, contar 12, olhar os ângulos, contar 24, 36, né? Não fica relativo? Não é questão de perspectiva? De quão longe você está do centro? É isso que essa aula ensina, né? Com detalhes, claro, passo a passo aí, não adianta. Se fosse fácil assim, não precisava do curso. Mas... Inclusive vocês vão entender a diferença do ano sideral. Porque você vai ter outra visão lá do espaço. Por quê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acabou de passar o degradê. Então, quanto mais longe você vai do centro, mais vai fracionando as cores, não é? Então, um ano que passou ali, aqui, depende do quão longe eu tô, vai ter o verde limão, o verde água, o verde não sei o quê. Você vai indo pra trás, vai ter um monte. O mesmo movimento, a mesma fatia, o mesmo tom, dependendo de onde olhar, vou ver várias frações. Então, você consegue ver mais ou menos anos, mais ou menos pessoas, mais ou menos consciências, dependendo do seu ponto. Mais ou menos tons, mais ou menos cores, dependendo de onde você olhar. Sem negar que todas formam algumas centrais ali, em menor número, né? Então aqui eu tô explicando coisas, ó, que vocês nunca viram em aula nenhuma de um jeito bem específico, tá? Algumas coisas já fui falando por aí, mas aqui tá bem resumido, bem didático, tudo que vocês precisam saber. É uma propaganda porque é importante pra vocês, inclusive, já que é pra falar que vocês se interessam, né? Vocês só se interessam pela parte do dinheiro, a maioria, não vocês aqui, mas a maioria do povão. Tá aqui a magia do dinheiro. Essa aula aqui, tá o segredo final. Já que é pra vender o que vocês querem saber de dinheiro, tá aqui. Se perder no dinheiro também é problema de vocês. Mas tá o segredo final do porquê não funciona a lei da atração, do porquê vocês ficam com zica, do porquê o desejo não funciona, a oração não funciona. Tá aí também. Aí vocês ganham dinheiro, a ver se ajuda a escola.
Então você consegue entender por aqui a diferença aí do porquê 2012 já conta como entrada no quântico, como se fosse as margens, esse degradê, essa fracionalização relativa, né, que multiplica ali algo que depois vai se solidificando. Aí sim você conta os anos centrais dos 1000. Mas claro que as margens antes e depois são variáveis no degradê, conforme vocês vão estudar aqui e entender melhor. De maneira coerente, científica, matemática, geométrica, tá? Não é, não é só questão de acreditar, não. Eu falo, vocês acreditam ou não. É fato. É a velocidade angular, velocidade tangencial. Exatamente, tem a ver com isso. Que a ciência chama tangencial, porque a angular conta o ângulo completo, né? Dá pra entender também o raciocínio. Mesmo que esse ângulo aqui seja maior, é o mesmo ângulo, ó. Mesmo que aqui tá numa parte maior, é 90 graus. Mesmo que aqui é pequenininho, é 90 graus. Então, velocidade angular ao mesmo tempo, né? A tangencial. Enfim, ele não pôde negar e ninguém pode negar que a velocidade das margens é superior, né? Relativamente à velocidade da catraca. Isso aí ninguém pode negar. Você quer chamar tangencial, circular, linear, o que quiser chamar. Aí é uma questão de convenção. Um cientista propõe, os outros aceitam o nome que deram. Mas o fato ninguém pode negar e é isso que importa. Salve Serginho, Noal, Isabela, Marco Antônio, Adri. Valeu, Dri. Carol, Lesso, Wellington. Então, eu pensava em angular porque era a diferença dependendo da altura do ângulo, né? Mas é questão de quem dá o nome e quem aceita isso aí. O que importa é o fato. Ninguém pode negar que o pneu vai ter que correr, vai ter que ir mais rápido, que é mais massa, para acompanhar a catraca, que é menos. Então vai estar o pneu mais rápido do que o centro, para manter a mesma linha, a mesma velocidade linear, aí sim, né? Mas eles chamam tangencial. Se vocês forem pesquisar, a velocidade tangencial do pneu vai ser diferente da catraca. Então eles tiveram que aceitar que tem duas velocidades diferentes correndo ao mesmo tempo. Igual o vermelho e o azul, na luz, no violeta, né? Vocês vão gostar do curso, como vocês estão gostando aí, né? Mas vocês já sabiam que iam gostar, que iam entender já. Mas a galera nova eu queria muito que visse que esse curso vai desdobrar eles, vai dar um certificado legal, válido ali, que assusta, impressiona. É conscienciologia, é geometria universal, com resposta pra tudo, tá? Qualquer um vai ficar com medo de debater qualquer assunto com vocês, que vocês vão ter pontos que ninguém vai saber refutar. E além de desbloquear aí a questão financeira, a questão espiritual, psicológica, que tem a ver com entender o mundo, entender a vida. E os detalhes da Bíblia aqui na magia do dinheiro pra vocês ver se saem dessa maldição aí. Tá? Então eu agradeço a confiança. Então Newton acreditou em Deus, amou Deus, buscou Deus. E vocês vão comprovar nesse livro, nesse curso, que ele comprovou que Deus existe. Embora os cabalistas tentam usar o contrário. De uma maneira triste, porque é o próprio povo de Deus, né? Usando o conhecimento e a sabedoria pra tentar não precisar dele. Mas essa é a queda luciferiana, que Lúcifer foi o primeiro a cair, por isso pagou na cruz, remendou, e hoje eles têm esse caminho pra entender e voltar pra casa. Que somos nós, o corpo que foi primeiro. Talvez por estarmos nas margens, mas as margens saem no mesmo vazio e no fim a gente acaba no centro. Hoje somos nós, o ponto de encontro, né? Isso é a cristandade, a gente vai falar mais sobre isso aqui por conta dessa parte de Maria aqui que tá rolando, né? Então eu deixei algum texto aqui que eu adicionei. Eu tinha umas anotações aqui envolvendo isso. Eu ia pôr em apostila e tal, aí calhou, já pus aqui porque tá bem em rascunho mesmo. Inclusive, a apostila, acabei de mandar o texto da apostila do jornalzinho aí, bem coisa nossa aqui. Espero que vocês se tornem membros pra participar, pra ficar por dentro. E também manter os téritos de vocês, mesmo sem internet, sem eletricidade, com o jornalzinho. Fica sempre garantido os téritos de vocês. Então, quem tiver faltando aí já pega no podcast desse mês, tenta pegar lá no as edições que tiver faltando pra vocês. Pois é, sacanearam com o Newton mesmo.
Usaram ele pra criar ateus, quando tudo que ele tentou foi provar Deus e conseguiu. E usaram isso ao contrário.